Correlacionada a este assunto, é uma reportagem da Folha, que o Senado admitiu que comissões não aprovaram emendas, mas pede a Dino liberação da verba. Ou seja, não cumprimos o que foi prometido, mas queremos o dinheiro sim. Por favor, seu ministro, libera aí pra gente esse valor. O Senado encaminhou hoje ao Supremo a resposta na qual reconhece que as emendas parlamentares de comissão não foram aprovadas pelos órgãos temáticos da Casa. É o que praxe, né, manda o regulamento, mas ainda assim pediu a liberação dos valores mediante compromisso de votação em fevereiro, depois do recesso no Congresso. As emendas, recursos bilionários, né, do orçamento da União com destinação definida pelos deputados e senadores, são objeto desse embate entre o Legislativo e o Supremo, agora na figura do ministro Flávio Dino, que concentrou a decisão nas chamadas emendas de comissão, cujos recursos, em tese, deveriam ser decididos pelos parlamentares, que compõem os órgãos temáticos, né? As comissões, já diz o nome. Mas essas emendas, portanto, foram liberadas sem passar pelas comissões. Quer dizer, é uma bagunça completa. Leonardo Sakamoto e Ricardo Couto estão comigo aqui nessa segunda-feira. Uma boa tarde aos dois. Vamos juntos aqui nessa segundona. Ô Sakamoto, e aí? O Senado falando, né? Olha, a gente realmente não tá tudo errado, mas por favor, libera aí pra gente. E aí em fevereiro a gente vai começar a ser mais transparente. É esse o recado do Senado. Bem, boa tarde, Diego. Boa tarde, Coach. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham aqui Boa no All tarde. News. Bem, o ministro Flávio Dino, né, ele tem tentado moralizar a relação entre os poderes, né? Não é que ele tirou isso da cachola dele, mas ele está seguindo o que está colocado na Constituição. A Constituição brasileira, aquele documentozinho aprovado em 1988, que guia o funcionamento do Estado brasileiro, né? E as relações entre os poderes, inclui-se nisso, diz que o comportamento, que as ações do poder público, sejam eles do legislativo, do executivo, do judiciário, né, dos poderes da República devem ser pautadas pela transparência, por princípios como transparência, né? Então, o que acontece é que o Dino está querendo somente isso. Ele, na verdade, e toda a torcida brasileira quer que os deputados, quer que os senadores, ao enviar emendas parlamentares, que é algo previsto na Constituição também, a possibilidade de mandar para suas bases recursos para a execução de atividades, para a execução de políticas, mas que isso aconteça com transparência, dizendo quem mandou essas emendas, qual foi o montante de envio desses recursos e também com capacidade de rastreabilidade, né? Ou seja, para quem mandou para quem e o porquê, ou seja, o mínimo de um projeto. As emendas chamadas emendas PIX, né, o apelido desse tipo de emenda, ela estava sendo enviada basicamente, olha, manda para tal lugar, mas sem a cobrança, sem a necessidade depois de prestar contas, de apresentar um plano de utilização desse dinheiro, olha, simplesmente vai. E aí o que que a gente tem visto, né? Temos visto, inclusive no UOL, houve aqui, né, uma reportagem do Eduardo Militão ontem, né, mostrando que um deputado do Ceará estava mandando emendas para sua base e esse dinheiro estava sendo lavado, estava sendo desviado para bancar a eleição de aliados dele, né? Eleição direta, né, de aliados, né? Ou seja, e eram emendas PIX, emendas que não era necessário apresentar um plano. Então, neste exato momento, eu fiz todo esse preâmbulo, por quê? Para o pessoal entender, porque às vezes o pessoal fala emenda, 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 já troca de canal, fala puta coisa chata. Não é! É dinheiro público enviado para a base, sem nenhum controle, sem nenhuma demanda de dizer para que serve. O Dino, agora, a última coisa que ele fez, ele falou: olha, eu vou liberar uma parte, que foram empenhados até 23 de dezembro, né, mais algumas outras regras para que as prefeituras não entrem no prejuízo. Só que a Advocacia Geral da União, os advogados do governo federal disseram: olha, mas tem uma contradição aqui. O Dino está falando que libera, né, nesses casos, porém, no outro ofício, ele diz que aquela aprovação desses 4,2 bilhões de reais pelos líderes partidários, dando um bypass, né, um somebody love nas comissões, isso não vale, isso não pode. Então, o que que vale? Então, vale o que não pode, que é a interpretação mais restritiva. Né? E aí eles estão recomendando que aí os ministérios não liberem o dinheiro. Se liberar, basicamente vai ser por conta e risco das pessoas envolvidas, até porque é a AGU que vai defender juridicamente todos eles. Diego,
provavelmente o ministro Flávio Dino vai ser chamado novamente a se manifestar sobre isso, falando, olha, o que vale aquilo que todo esse envio dos 4,2 bilhões são nulos, porque a tomada de decisão pelo Congresso foi equivocada do ponto de vista dele, a forma de decisão desses envios, ou vale a exceção para os casos até empenhados, os casos direcionados a 23 de dezembro, entre outras condições. O Dino vai ser chamado novamente para se manifestar. E o Senado, por fim, para acabar essa barafunda, né? Que o Dino chamou de balbúrdia, de uma forma muito educada, porque balbúrdia significa tumulto e confusão, e a gente já está vendo coisa aqui que, na verdade, rasga a Constituição, e tem outro nome isso, né? O Senado encaminhou nessa segunda-feira uma resposta na qual eles falam: olha, é verdade. Foram as comissões que aprovaram, né? Como deveria ter sido. Mas, amigo, libera o recurso. Em fevereiro a gente vai se comprometer com as votações, com tudo isso. Então, o que que acontece? Basicamente é aquele comercial antigo, acho que alguns lembram, La Garantia Soy Yo. Libera aí que La Garantia Soy Yo. Então, não é assim que se faz também. Enfim. O que está acontecendo tudo isso? Então, a gente está vendo os intestinos das relações institucionais e ainda bem que Flávio Dino está sendo duro, porque não dá para o Congresso Nacional sequestrar o orçamento e manter o poder executivo ou as políticas nacionais cativas, não importa se sejam de direita ou de esquerda. Verdade, eu diria que a gente está vendo o intestino naquele período de infecção intestinal mais severa, meu caro Ricardo Couto, porque é muita... aquela coisa mesmo, né, que a gente está vendo lá no Congresso Nacional com essas emendas, né, Couto? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. O que nós estamos assistindo aí é um jogo de chantagem que começou em agosto e não tem data para acabar. Nós estamos falando de 50 bilhões de reais do orçamento federal que os deputados e senadores pegaram e ninguém sabe para onde foi, quem recebeu, não há controle, não há nada. Tem um fato novo aí, além de tudo que o Sakamoto já explicou, que é o seguinte: numa das decisões, o Flávio Dino mandou investigar o destino do dinheiro. Algumas coisas já apareceram e tem muito, muito mais para aparecer ainda. E esse é o medo dos deputados. Eles simplesmente não podem dizer quem foi que pediu o dinheiro, quem recebeu o dinheiro, porque o que existe é um grande jogo de corrupção e chantagem. É a aliança entre parlamentares, prefeitos, empreiteiros e o dinheiro público, o nosso dinheiro, vai para ninguém sabe para onde e o que é feito dele. Então está na hora, eu acho, sabe, essa altura do campeonato seria melhor suspender todas as emendas de uma vez ou acabar com elas e começar tudo de novo. Porque não é só uma balbúrdia, não. É um grande escândalo de corrupção que está acontecendo e só apareceu a ponta do iceberg até agora. Então não tem jeito de resolver isso. O Flávio Dino faz perguntas e eles respondem outra coisa ou não respondem nada. Não aceitam as regras do jogo. É isso que está acontecendo. Então eu acho muito difícil que possa haver um entendimento tão cedo. A nova chantagem agora é sobre o orçamento, que não foi aprovado ainda e só deve ser aprovado em março. E os deputados estão ameaçando que, se não receberem a grana toda que eles estão pedindo, que eles não vão votar o orçamento. Aí que a coisa vai complicar de uma vez. É isso que nós estamos vivendo no Brasil, a chave de ouro do Arthur Lira no Congresso, que conseguiu sequestrar o orçamento federal no governo Bolsonaro e não quer largar o osso no governo Lula. É disso que se trata. Agora, deixou de ser um caso político e vai passar para a alçada da polícia. É a polícia que vai definir aí o que está acontecendo e o que pode acontecer daqui para frente. Verdade. Sakamoto, a gente está vendo esse final de ano, né? Hoje é dia 30 de dezembro, e fazendo um balanço das atividades do Congresso Nacional, a gente pensa o que foi discutido de fato de interesse, né, da população brasileira. Muito pouco, né? E tudo que é de interesse nacional, e aí eu não estou falando de interesse do governo, não, porque pode ser debatido, né? Você pode contestar, pode fazer oposição às pautas do governo, mas estou falando de interesses que são do país. O Congresso, para decidir, para votar, até para votar em coisas que concordam, né, em assuntos que os deputados e senadores concordam, eles condicionam a receber essas emendas, né? Ou seja, parece que está tudo ao contrário e ninguém se revolta, né? Eu fico assim olhando
como é que a gente deixa, né, isso acontecer e fica assistindo de fora tudo isso? Realmente é tudo muito escancarado, escrachado, né? O Diego, até assim, é interessante que assim, nesses últimos 2 anos, o Congresso acabou votando numa série de pautas e medidas que são relevantes para o país. A questão é que muitas vezes votaram de uma forma bastante questionável com relação ao método, né? Votaram com um tanque cheio, né? Olha, você libera emenda, a gente vota. E aí acabam votando em pautas que eles mesmos concordam, né? Esse é o ponto. Até porque pautas das quais eles discordam, mesmo que seja positivo para o país, eles não votam, né? Então é bem difícil, mandam um recado, diz que isso não tem clima para aprovação. Vamos dar um exemplo: enquanto o Congresso aprova a parte do pacote de ajuste fiscal do governo federal, que acaba mudando regras do aumento do salário mínimo, do BPC, do abono salarial, que haviam sido apresentados pelo governo, o governo nem apresentou a parte de taxação de ricos, né? Porque sabe que não ia, o Congresso deixou claro que não ia ser tão rápido, não, que ia ter dificuldade de passar. Isso é um exemplo. Questões ambientais também não passam, questões de garantia de dignidade, né, para comunidades tradicionais, nem adianta tentar. Né? Bem pelo contrário, o que passa é o contrário, é marco temporal, é um monte de porcaria. Então, o Congresso, não dá para dizer que o Congresso não trabalhou, o Congresso trabalhou. A pergunta é: o Congresso trabalhou para quem? Né, durante todo esse período. O Congresso trabalha até bastante. Tem muita gente que trabalha no Congresso para o bem público, independentemente da orientação ideológica que a pessoa é. Só que tem uma grande quantidade de deputados e senadores que trabalham pela sua autopreservação. E aí, nesse sentido, ou eles acabam trabalhando pensando na liberação de recursos para injetar nas suas bases, visando a eleição de prefeitos e vereadores e depois a sua própria reeleição na eleição seguinte, ou eles acabam aprovando medidas que interessam diretamente aos seus parceiros, aos seus aliados, aquelas pessoas que depois vão injetar recursos nas suas candidaturas ou nas suas vidas, eles pensam na classe social na qual eles estão inseridos, na classe econômica com a qual eles têm relações. E aí a gente vê, né, como eu desenho o exemplo do marco temporal, que foi uma vergonha, né? O Supremo Tribunal Federal considera que a tese do marco temporal, que diz que, olha, indígenas só têm direito a terras em que eles estavam na promulgação da Constituição em 88, que é uma bobagem. Tinha um monte de indígena expulso de suas terras que voltaram durante a ditadura, que voltaram só depois da redemocratização. E o que acontece é que o STF falou: olha, isso não vale. Aí o Congresso vai, tem outra votação, atropela, passa por cima. Exatamente porque quer fazer valer a vontade da classe social da qual eles pertencem, ou dos seus amigos, ou dos seus parceiros. Como essa lei tem várias. E esse é o ponto. O Congresso trabalha, mas trabalha para si mesmo, muito mais para si mesmo do que para o interesse público. Boa, Sakamoto, deixa eu passar aqui para o coach, dando uma olhada no nosso site com